pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Caso vocês sejam novos por aqui, sejam bem-vindos. Meu nome é Flaubert e este é o Catedrais de Babel, que é um espaço no qual me dedico não a fazer resenhas, mas simplesmente registrar as impressões sobre os últimos livros, gibis ou filmes com os quais eu entrei em contato. Pois bem, e hoje estamos aqui para fazer o quê? Duas coisas. Primeiro, abrir aqui junto com vocês a última encomenda que eu recebi e falar sobre o gibi que eu li hoje. Finalmente eu estou retornando para a leitura dos gibis, como eu já comentei nos últimos vídeos. Hoje estou fazendo uma releitura de uma série de obras que me agradam muito. E levo muito mais tempo para ler um livro de 400, de 500 páginas do que um gibi. Então vamos primeiro abrir o primeiro embrulho. Eu não sei o que é isso. Deve ser uma daquelas edições das sagas, né? Da Panini. Aqui. Muito bem, vem a nota fiscal. É a saga dos X-Men, volume 8. Muito bem. Que eu tenho que adiantar essa coleção porque os números começam a ficar escassos. Está começando a ficar difícil de encontrar essas revistas nas bancas e na internet para comprar. Então, eu vou começar a adiantar a leitura, as compras, para não perder, porque eu gosto muito desse formato, que ele é, não vou dizer barato, mas pelo menos é mais simples para ler. Esse aqui é a saga dos X-Men, volume 8. Muito bem, dá um destaque a ela. Mostrar o fundo dela. Nossa, eu gosto demais aqui acho que são as revistas que eu mais gosto. A saga dos X-Men, tem a saga do Demolidor, tem a saga do Batman, tem a saga da Liga da Justiça, do Superman, sairá agora da Mulher Maravilha. Então tem revista para todos os gostos. Eu adoro esse formato, porque como eu sempre comento, como geralmente eu leio no ponto de ônibus, no horário do intervalo, geralmente eu chego bem cedo no trabalho, então antes de começar as aulas, eu aproveito para ler um pouco. Então, assim, esse formato mais, entre aspas, econômico, mais simples, é o que me agrada. Porque, assim, por dia eu consigo ler uma dessas edições, às vezes até duas. Eu gosto muito mesmo. E eu compro não só porque eu gosto, mas também para incentivar que a Panini continue lançando essas edições, que eu gosto muito. Vou botar aqui e depois eu coloco junto com as demais. E hoje eu fiz também a leitura. Eu comprei até, vi uma... Apesar de eu ter comprado via o site da Amazon, mas na verdade foi um vendedor que está hospedado ali na Amazon. No caso, quem foi esse vendedor foi a Scariz, que é uma livraria ou uma rede de livrarias que existe aqui no meu estado, que é Sergipe. Não tem nenhuma livraria Scariz aqui no meu município, que é a Barra dos Coqueiros, mas eu espero que no futuro próximo nós tenhamos uma livraria aqui para eu comprar de forma prioritária na minha cidade, garantindo impostos e renda para as pessoas que vivem aqui no meu entorno. Agora vá, eu recomecei a leitura dos gibis por esse pequeno petardo, né? Por essa pequena obra-prima, que é Conan o Bárbaro, edição número 1 de 2023. Que ela saiu nos Estados Unidos em 2023, porém aqui no Brasil ela só saiu em janeiro. Esse volume contém as edições 1 e 2 de Conan o Bárbaro, da editora Titan, né? Ou Titan, e ela tem apenas 48 páginas. Eu imagino que seja uma aposta da Panini, porque muitas pessoas reclamam exatamente disso, de que as revistas têm formatos cada vez mais luxuosos, as edições ficam cada vez mais caras. Então eu especulo que a editora Panini lançou o Conan nesse formato como uma forma, entre aspas, de testar o mercado. Será que o público brasileiro reagirá bem a esse formato? Formato mais barato, mais simples, mas sem perder, entre aspas, mas sem perder a qualidade, porque ela tem uma capa de um papel cartolinado, ele tem um verniz localizado na capa, tem uma capa, ou tem um papel interno de um material, assim, de um bom material.
Então, tem um grampo, né? Geralmente esses grampos novos não enferrujam, mas acho que com o passar do tempo eu vou tirar os grampos das minhas revistas para evitar que eles enferrujem. Tem o editorial logo na contracapa, muito bom. Essa ilustração espetacular, logo de cara. No final ela guarda o mesmo, não vou mostrar porque tem assim, um desfecho, né, da história, então se você não leu não vale a pena. E qual foi a minha impressão da leitura aqui do Conan o Bárbaro, dessa nova versão do Conan? É uma coisa que me incomodou, assim, a história é muito boa, o desenho é excelente, eu gostei do roteiro, da diagramação da revista e da edição aqui, né, que ela emula a americana. Mas assim, algumas coisas me incomodaram. Por exemplo, o traço, ele é um pastiche, vamos dizer assim, é uma emulação do John Buscema. Se eu quiser ler o Conan do Buscema, eu já tenho ali ó, a coleção completa daqueles encadernados da Espada Selvagem de Conan, 75 volumes. Acompanho o ônibus do Conan o Bárbaro, já estou ali, se não me engano, no volume 5, apesar de eu ter lido o primeiro volume, porque não deu tempo, mas eu comprei para não esgotar, porque Conan, acho que o Conan e o Batman são meus personagens preferidos. Não dá para comprar tudo do Batman, porque sai muita coisa do Batman. Mas eu estou comprando ali a saga do Batman, que eu achei curioso. Mas do Conan eu compro tudo. Então, assim, como eu compro muita coisa do Conan, eu leio muito. Então, assim, eu já tenho as histórias que foram desenhadas pelo John Buscema, roteirizados ali, né? Enfim, né? Nos anos 70. Então, assim, ler uma revista de 2023 no qual o artista ele tenta emular o traço do John Buscema. A coloração também é uma emulação das cores das revistas Conan o Bárbaro, lá do final dos anos 60 e dos anos 70. Os quadros também seguem a estética dos anos 70. Sabe, se eu quiser isso, eu leio lá o Conan Bárbaro, a Espada Selvagem de Conan, o Conan em cores. Sabe, eu acho que fica uma coisa meio assim anacrônica, porque é uma revista de 2023, mas ela guarda esse estilo dos anos 70. Pra galera lá da velha guarda, né? Aqueles conamaníacos dos seus 30, seus 40, os quarentões, cinquentões, talvez seja interessante. Mas eu fico imaginando também a molecada de hoje em dia que lê Conan, aproveita que é barato e encontra essa revista que tem uma estética que foge muito do habitual. Porque hoje que o vende é o mangazinho, né? O mangá, né? Enfim. Aí o guri vai pegar uma revista que tem um trabalho de colorização extremo, que ele não está habituado. Personagens com esse traço mais rústico, uma narrativa meio truncada, um texto excessivamente formal. Eu vou até mostrar aqui algumas imagens. Assim, para mim, como um leitor assim habitual do Conan, eu gostei muito, cara. É muito melhor do que aquela última versão da Marvel. Gostei muito aqui. Gostei do desenho, dos diálogos, dos elementos com os quais o Conan se encontra, porque realmente são novos. É difícil você pensar em uma coisa nova num personagem que tem, sei lá, 30 anos de histórias em quadrinhos. Fora a literatura, né, do Howard, os pastiches, o cinema, jogos de videogame, enfim, é difícil você pensar em uma coisa nova. Mas realmente é. Nossa. Agora, claro, eu não estou me queixando do desenho. Achei o trabalho aqui artístico espetacular. Gostei do texto, gostei do argumento, da narrativa, eu gostei de tudo. Agora, repetindo, ele traz aquela. Ele remonta aquela estética setentista. Me agradou? Sim. Mas simplesmente eu preferi muito mais aquele Conan, que atualmente é publicado pela Pipoca e Nanquim. Pelo menos são artistas que tentam imprimir uma visão particular, diferente, inusitada do Conan, releituras dos contos clássicos lá do Howard, do que ler essa revista que traz uma espécie de pastiche do Conan do John Buscema. Quer dizer, é muito bem desenhado, tem uma boa história, são personagens cativantes, é o Conan no estado bruto, aquela selvageria bárbara, né? Cenas de sexo, de violência, sabe? Zumbis.
Uma coisa assim, desenho, uma atmosfera excelente, gostei muito. O Conan com seus 24 anos, retornando, né, para as montanhas, para o gelo da Ciméria, várias referências aqui à cultura cimeriana. No final de cada edição, que aqui é compilado, nesse voluminho é compilado as duas edições, né? No final de cada edição tem um texto falando sobre a literatura do Howard, de seus personagens, porque um dos personagens centrais aqui, um dos conflitos centrais aqui envolve os Pictos. Então tem textos falando sobre os povos da Ereboriana, né, da literatura do Howard, quem são os Pictos. É assim, show de bola. Eu gostei da edição, gostei da história, gostei da narrativa, gostei dos personagens, do personagem novo que é apresentado, mas é aquela questão, é um pastiche do John Cena. Assim, prefiro o original do que esse. Agora, não deixa de ser um bom título, não estou criticando. Mas repetindo, entre essa e o do Pipoca Nanquim, eu prefiro o do Pipoca Nanquim, porque pelo menos é uma releitura ou várias releituras do personagem Conan. E aqui é o mais do mesmo. É o John Mussena, assim, uma emulação do traço dele. Enfim, eu prefiro o outro que tem um elemento de originalidade do que esse. Mas assim, se vocês puderem, comprem, porque assim é uma história muito boa. Agora, numa análise crítica, se você for comparar, né, por estar apresentando elementos inovadores, eu preferi aquela que é lançada pela Glenar, que aqui no Brasil está pela Pipoca Nanquim, do que essa daqui. Essa aqui, como eu disse, eu só achei mais do mesmo. Talvez você que não conhece o Conan, eu recomendaria que você começasse por ela. Se você for criança, adolescente, eu não sei se é uma leitura apropriada, porque como eu disse, tem cenas de amor, tem muita violência, barbarismo, uma coisa assim bem crua, e tem um texto denso, com uma linguagem assim mais rebuscada. A leitura, talvez, se você não esteja habituado com a leitura, fica uma coisa meio assim truncada. Mas assim, eu gostei muito e vou continuar lendo e recomendo. Só que como há várias revistas do Conan simultaneamente sendo publicadas no Brasil, entre essa versão do Conan e aquela que sai pela Pipoca Nanquim, eu prefiro os da Pipoca Nanquim. Enfim, é isso. Por enquanto é só. Até breve, até mais, até o próximo vídeo e nos vemos em breve.